Sejam todos bem-vindos a mais um estudo diário do Vem Segue. Meu nome é Vanderlei Claudiano, hoje é dia 9 de abril e hoje eu vou compartilhar com vocês do estudo do Vem Segue qual é a escritura do meu coração que eu escolhi essa semana. Toda semana nós escolhemos uma escritura que é do coração. Eu pedi para vocês mandar qual escritura tocou vocês também e muita gente mandou. Eu quero agradecer aí de coração, tá bom? Por vocês compartilharem essas escrituras comigo. Hoje eu vou compartilhar a escritura que mais me chamou a atenção dentro dessa sessão, tá bom? É a sessão 31 de Doutrina e Convênio, versículo 2. Eu quero contar a história por trás desse versículo, tá bom? Não a história de Thomas B. Marshall, que recebeu a revelação. Eu quero contar a minha história e por que essa escritura tocou muito no meu coração. Bom, quando foi ali para mim ir para a missão, quando eu tomei a decisão, entre preparação e tudo, eu tinha 22 anos. Então eu fui para a missão apenas com 22 anos, em vez de ter tomado a decisão antes. Mas o importante é que eu fui. Eu até costumo dizer que na missão eu renasci. Eu sempre fui uma pessoa boa, não praticava nada mal assim, mas a partir do momento que eu fui para a missão, eu renasci no sentido de servir ao Senhor, de me dedicar mais a Deus, tá bom? Então é nesse sentido que eu falo que eu renasci, Foi o meu novo nascimento, foi quando eu fui para a missão. Bom, quando eu tomei a decisão e fui falar com o bispo, ele falou para mim, Era o bispo Sebastião na época, ele falou, a missão tem que pagar. E eu fiquei muito triste, Porque eu falei, eu não tenho dinheiro, eu não tenho dinheiro guardado, eu não tenho uma reserva para isso, Aí eu fiquei triste e até pensei que eu não iria poder ir para a missão. Mas ele falou, eu vou dar um jeito, E aí ele conversou com a minha mãe também, minha mãe, ela se comprometeu a fazer uma parte. E também ele conversou com outras pessoas da ala para ajudar. Porém, eu não sei quem são essas pessoas. Então, elas ajudaram. Então, por conta da ajuda dessas pessoas, eu consegui ir para a missão, Eu lembro de uma das mães falando, o meu filho não vai para a missão porque ele tem o que fazer, Ele pode fazer faculdade, ele não vai parar estudo, coisa assim, Como se ir para a missão fosse por causa que a pessoa não tem o que fazer na vida. Já terminei o estudo, não vou fazer faculdade, então eu vou para a missão. Não tem nada a ver, Inclusive a minha decisão de ir para a missão era um pouco mais difícil porque eu trabalhava, então dentro do meu lar eu era uma renda, Eu ajudava na renda da família. Então, na verdade, ao eu ir para a missão, eu não estaria mais contribuindo. E agora também minha mãe teria que ajudar ali com alguns custos meus que eu estaria indo para a missão. Mas, enfim, a pessoa tinha a opinião dela e ela não mudou, não mandou o filho para a missão. Enfim, voltando para a história aqui, então eu não tinha tantas condições para ir para a missão. Mas reunindo a fé ali, para comprar roupa mesmo, minha mãe chegou a comprar um sapato novo, as camisas que eu tinha, branca de ir na igreja, ela guardou tudo, então eu tinha que ir com camisa azul para a igreja, até chegar a data daí para a missão, eu tinha que ir com camiseta amarela, as brancas ela guardou tudo, calça. Então ela guardou e comprou um sapato e eu tinha mais um sapato ali, e foi com isso que eu fui para a missão, com a cara e com a coragem, com essa fé. Bom, ao chegar na missão ali, a minha primeira área foi em Anápolis, tá bom? A minha missão era Missão Brasil Goiânia. Então fui a primeira área ali em Anápolis, eu passei uns 4 meses ali, depois eu fui transferido para Goiânia. E quando chegou ali em Goiânia, depois de um mês e pouco, eu senti algumas dificuldades, porque o sapato que nós tínhamos comprado tinha sido na promoção, E não era um sapato tão bom de qualidade. Então, em 5 meses que eu estava usando o sapato, realmente ele fez um buraco ali que não dava mais para usar. Já havia perdido já o sapato. Então eu estava usando o velho, só que eu cheguei a pegar uma chuva
que aí ele descolou, né? Sabe quando você levanta o sapato assim, você tá pisando, aí ele abre embaixo assim, faz aquela, como se fosse aquela boca assim. Eu falei, vixe, tá difícil aqui agora. Era os únicos. O meu companheiro tinha o pé muito diferente do meu. Para mim calçar o sapato dele, eu teria que cortar os meus dedos, né, para caber ali. Então eu me vi numa situação difícil naquele momento. E naquela situação eu pensei, nossa, eu não posso pedir nada lá para minha mãe, porque lá também tá difícil, eu acho, né? E eu fiquei, né, nesse pensamento e falei com o Senhor, né? Porque minha mente se voltou, né, para a minha família, a dificuldade, eu não estava lá para ajudar. Não que eu tivesse algum relato por carta que estava tendo alguma dificuldade, mas eu conhecia a situação antes e isso veio na minha mente. E eu acabei orando ao Senhor, falando sobre esse meu sentimento. E aí, quando eu fui estudar as Escrituras, eu abri bem nesse versículo. E ele tocou muito forte no meu coração. O versículo é Doutrina e Convênio 31, versículo 2, tá bom? Ele diz assim: Eis que tem tido muitas aflições por causa de tua família. Entretanto, abençoarei a ti e tua família. Bom, esse versículo entrou com muita força no meu coração naquele momento do estudo. E eu senti uma paz e uma segurança muito forte de que minha família estava bem, né? Que Deus estava cuidando de minha família, conforme diz o versículo aqui. Então eu senti uma paz muito grande. Então eu reli esse versículo ali umas 3, 4 vezes, né? E eu sentia a mesma coisa. E eu sentia que todo aquele versículo se concretizaria em minha vida. E aí eu falei, bem, o versículo diz que minha família está bem. Eu confio, eu estou aqui trabalhando para o Senhor, eu sei que o Senhor está cuidando da minha família. Mas e o meu problema do sapato aqui, né? E era quarta-feira, era um dia de preparação, né? O dia de preparação dos missionários, o dia que você fica em casa ali para lavar as roupas, limpar a casa. Então na minha missão foi em 2002 que eu fiz, era quarta-feira, o dia de ficar em casa e preparar, lavar a roupa, lavar todas as coisas aí. É como se fosse um dia de folga, né? Era até 6 horas da tarde você ficava em casa fazendo essas coisas. Então, naquele mesmo dia eu senti aquela paz e chegou umas cartas para mim, né? Chegou cartas do escritório e o que aconteceu? Eu tinha um amigo chamado Marcos, né? Eu chamava ele de Marquinhos. E eu abri a carta dele e quando eu abri tinha dinheiro dentro, né? E esse meu amigo não é membro da igreja, mas ele me apoiou, né? Ele falou, você vai mesmo para a missão? Por que você vai? Eu falei, porque eu quero servir a Deus, eu sinto que ele está me chamando para essa obra. E ele mandou essa carta para mim e dentro dessa carta tinha mais do que o suficiente para mim comprar o sapato, né? Então as minhas lágrimas veio e eu voltei para o versículo de novo, porque o versículo dizia que o Senhor abençoaria a mim e a minha família. E eu senti que minha família estava abençoada e eu senti naquele momento que o Senhor estava cuidando de mim, que o Senhor inspirou o meu amigo a me ajudar naquele momento. Não é recomendado a família mandar dinheiro para os missionários no campo, porque nós devemos ser autossuficientes, conseguir nos virar com o que nós temos ali, tá bom? Isso é uma grande lição de vida para nós também. Mas sempre a gente deve agir segundo o Espírito do Senhor nos revela. Bom, eu vou ler o restante do versículo aqui, tá bom? Porque eu senti que todo esse versículo veio para mim. Então no começo diz assim, eis que tem tido muitas aflições por causa de tua família. Entretanto abençoarei a ti e tua família, sim, teus pequeninos, e dia virá em que eles acreditarão e conhecerão a verdade, e serão contigo em minha igreja. Eu lembro que antes de eu vir para a missão, uma irmã minha tinha se batizado. Então era eu e minha mãe que se batizamos junto. E antes de eu vir para a missão, uma irmã minha se batizou, né? Eu tive o privilégio de descer com ela as águas do batismo. E eu senti que mais gente iria batizar da minha igreja. Quando eu voltei para casa, eu ainda tive a oportunidade de batizar mais uma irmã, uma sobrinha, mais um sobrinho
e mais um irmão, tá bom? Um irmão que é sobrinho meu, que minha mãe adotou. Então, eu senti que todo esse versículo ele se concretizou em minha vida. Eu senti naquele momento que era para mim. Eu estava angustiado naquele momento difícil e ao ler essa escritura, né, que o Senhor ele abençoaria a mim e a minha família, que nós estávamos sendo abençoados. Eu senti realmente tocado, né, pelo Senhor. Então, para mim, essa é a escritura da designação dessa semana, a escritura do coração que eu compartilho com vocês, tá bom? Uns 3 meses depois, minha mãe até chegou a mandar um dinheiro para mim também, né? Isso foi importante para mim porque mostrou que eles estavam bem, né? Porque se você está apertado, você não consegue mandar. Mas eu falei para ela não fazer mais porque eu tinha que realmente me manter do jeito que estava ali, que o Senhor estava cuidando de mim. Então ela não precisou mandar mais depois que eu comuniquei ela. Mas eu sou muito grato pelas escrituras, como ela nos orienta e nos ajuda. Eu deixo essa mensagem com vocês, em nome de Jesus Cristo. Amém. Até amanhã.